Olá! Sejam bem-vindos a esta nossa análise. Que bom que você está com a gente de novo. E hoje o dia é especial, né? A gente precisa fazer uma pequena celebração. Chegamos juntos ao capítulo 25, que é exatamente a metade do livro de Gênesis. É verdade. Então, um agradecimento enorme a quem está nessa jornada com a gente, capítulo a capítulo. Uma marca importante. E o capítulo de hoje é, assim, uma verdadeira encruzilhada. Ele fecha a era de um gigante, Abraão, e ao mesmo tempo abre as cortinas para uma das rivalidades mais famosas da história, a de Esaú e Jacó. Exato. E a gente vai mergulhar nisso hoje por várias lentes, né? A cultural da época, a histórica, a simbologia bíblica e, claro, trazendo a perspectiva espírita, que nos ajuda a pensar nas nossas próprias escolhas. E nas consequências delas. Vamos lá. É um capítulo denso e cheio de reviravoltas. Sabe o que me impressiona nesse capítulo é que ele começa de um jeito que quase ninguém lembra. Todo mundo foca em Esaú e Jacó, mas a história começa com Abraão, já viúvo, construindo uma família inteira nova com uma mulher chamada Quetura. Exatamente. Muita gente se esquece desse detalhe. E não é um filho ou dois. O texto lista 6 filhos, e entre eles um nome que vai ser muito importante mais pra frente. Midian. Ah, sim, dos midianitas. Isso, um povo que vai interagir muito com Israel no futuro. Esses filhos basicamente se tornam os fundadores de várias tribos árabes. E aí vem uma atitude de Abraão que, olhando de fora, soa um pouco dura. O texto diz que ele deu presentes a todos esses filhos e os enviou para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Sim. Eu entendo a lógica de proteger a linhagem, mas do ponto de vista humano é uma atitude que soa muito fria, não? Separar os irmãos de forma tão definitiva? Soa mesmo, mas é fundamental entender a mentalidade da época e o propósito da narrativa. Abraão estava agindo como um guardião da promessa. Ele cuida materialmente de todos, ele dá recursos para eles começarem suas vidas. Certo. Mas a herança espiritual, a bênção que passaria de geração em geração, essa era indivisível e pertencia a Isaac. Era uma forma de evitar futuras disputas, sabe? Entendi. Ele estava, na prática, podando a árvore para que o galho principal crescesse mais forte. Exato. É a sua última grande jogada como patriarca. E logo depois disso, a sua longa jornada chega ao fim. Aos 175 anos. E o funeral dele nos reserva um dos detalhes mais tocantes e, infelizmente, mais esquecidos de toda a história. O texto diz que ele foi sepultado por Isaac e Ismael. Nossa, isso é de uma força imensa. É demais, né? Depois de décadas de conflito, de rivalidade, de separação, os dois meio-irmãos, fundadores de nações que seriam rivais por séculos, se unem para enterrar o pai. É um momento de paz, quase uma trégua profética que fecha o ciclo de Abraão. Sem dúvida. É a narrativa nos mostrando que acima das disputas humanas existem laços que podem levar à reconciliação. Mas tem outra frase aí que é uma janela para o mundo de crenças. O texto diz que Abraão foi reunido ao seu povo. Isso não é só uma forma bonita de falar que ele morreu. O que isso quer dizer de verdade? Do ponto de vista histórico, essa expressão mostra que os hebreus primitivos, assim como seus vizinhos sumérios e egípcios, já tinham uma noção clara de vida após a morte. A ideia não era só ser enterrado no túmulo da família. Era algo mais. Sim, era que a alma, o espírito, continuava existindo e se juntava aos seus antepassados num outro plano. E aqui a perspectiva espírita se encaixa perfeitamente, né? Como uma luva. A expressão foi reunido ao seu povo é a descrição exata do que a doutrina espírita chama de retorno à pátria espiritual. O corpo volta ao pó, cumpre seu ciclo, mas o espírito, que é imortal, retorna para sua verdadeira família, a família espiritual. Não é um fim, é um reencontro. Exato. A vida continua. É um consolo e uma afirmação de continuidade. Mas antes de a gente mergulhar na história de Isaac, o texto faz uma pausa que muita gente simplesmente pula na leitura. Ele lista os descendentes de Ismael. E essa pausa é fundamental. Ismael também recebe uma bênção e ela se cumpre. O texto diz que ele teve 12 filhos que se tornaram 12 príncipes segundo as suas nações. O número 12.
Sim, o número 12, na simbologia bíblica, quase sempre aponta para um governo completo, uma totalidade. É um paralelo direto com as futuras 12 tribos de Jacó. A promessa feita a Agar no deserto foi cumprida. O texto ainda nos dá a localização deles, desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Assíria. É um detalhe geográfico, mas essa última palavra, Assíria, não está aí por acaso. Isso é surpreendente, porque a gente tende a pensar na Assíria como um problema que só vai aparecer séculos depois, na história dos reis de Israel. Pois é. Mas o texto já está plantando essa semente de conflito aqui, no tempo dos patriarcas. Então essa menção da Síria não é só uma referência geográfica, é quase um easter egg trágico, um aviso do que está por vir. É exatamente isso. Para quem lia Gênesis na época em que foi compilado, a palavra Assíria era sinônimo de terror. O Império Assírio era conhecido por seu poderio militar implacável e sua crueldade. Nossa! Era uma grande superpotência da região. Mencionar a Assíria aqui é como colocar uma nuvem escura no horizonte da história. É um lembrete de que, enquanto essa família está nascendo, um império brutal está crescendo e um dia vai se tornar a maior ameaça à sobrevivência deles. Uau! A história familiar se cruzando com a geopolítica mundial. E falando em conflitos, a narrativa volta para Isaac e Rebeca. E o conflito aqui começa de uma forma muito íntima, dentro do ventre. Sim. Eles enfrentam o mesmo drama de Abraão e Sara. Rebeca era estéril. E o texto faz questão de dizer: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. A fé do pai sendo replicada no filho. Exato. A oração é atendida, mas a solução vem com um novo e terrível problema. A descrição da gravidez é angustiante. Os filhos lutavam dentro dela, dá para sentir o desespero de Rebeca quando ela diz: se é assim, por que vivo eu? É um grito que vem do fundo da alma, né? Não é só um desconforto físico, é uma angústia existencial. Totalmente. E a atitude dela é um exemplo de fé. Em vez de se entregar ao desespero, o texto diz que ela foi consultar ao Senhor. Ela leva sua dor, sua dúvida, sua angústia diretamente a Deus. E a resposta que ela recebe é simplesmente uma das profecias mais decisivas de todo o Gênesis. Com certeza. É o roteiro do futuro sendo revelado. O Senhor diz a ela: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. É muita informação de uma vez só. O prenúncio do conflito histórico entre Israel de Jacó e Edom de Esaú. Segundo, a profecia vira de cabeça para baixo toda a cultura da época. Porque o primogênito era tudo, certo? Era tudo. O direito de primogenitura era sagrado. O mais velho recebia o dobro da herança material, a liderança do clã e, o mais importante, a bênção espiritual. E aqui, antes mesmo de os meninos nascerem, Deus decreta que essa ordem será invertida. Exatamente. O mais velho servirá ao mais novo. É uma declaração da soberania divina sobre os costumes humanos. A luta que Rebeca sentia fisicamente era o eco de um conflito que estava apenas começando. E o nascimento deles já mostra o contraste. Primeiro nasce Esaú, ruivo e todo peludo, que se torna um caçador, um homem do campo, impulsivo. E logo depois, agarrado ao seu calcanhar, vem Jacó, um homem quieto que habitava em tendas. A diferença entre eles é gritante. E o texto hebraico usa palavras que reforçam isso. Esaú é o homem do instinto da ação. Jacó é o homem da introspecção, do planejamento. E essa divisão já contamina a família. Isaac preferia Esaú, Rebeca amava Jacó. A casa já estava dividida. E essa tensão explode na cena mais famosa do capítulo, a do prato de lentilhas. É um momento que parece pequeno, mas que define tudo. Totalmente. A cena é construída de forma magistral. Esaú chega do campo exausto, desfalecendo de fome. Ele é puro instinto. Jacó, por outro lado, está ali calmamente cozinhando um guisado. Ele está no controle. E o pedido de Esaú já diz tudo sobre ele. Deixe-me comer desse negócio vermelho aí porque estou morrendo. Isso. Ele nem dá nome ao guisado, ele foca na cor.
na urgência. E a cor é tão marcante que Esaú ganha um apelido por causa disso. Edom, que em hebraico significa vermelho. Exato. Ele é para sempre o homem do guisado vermelho. E Jacó, o planejador, vê a oportunidade de uma vida. Ele não hesita. Vende-me, hoje, o teu direito de primogenitura. A proposta é chocante, mas a resposta de Esaú é ainda mais. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? E ele jura, come, bebe, levanta e vai embora. E o texto finaliza com uma das frases mais brutais de Gênesis. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. É um ponto final. A história não o absolve. Não mesmo. Apenas relata a sua escolha e a consequência dela. E para a gente entender a gravidade do que ele fez, é preciso entender o que era a primogenitura. Não era só ganhar mais terras ou mais ovelhas. Era algo muito maior. Muito maior. Significava ser o sacerdote da família, o líder espiritual, o responsável por carregar a aliança de Deus com Abraão. Era a custódia da bênção. Esaú não trocou isso por um prato de comida porque foi enganado. Ele trocou porque, para ele, aquilo não tinha valor. Exato. Na sua escala de valores, a satisfação imediata da fome valia mais do que uma promessa espiritual e futura. E aqui a análise espiritual é inevitável. Esaú se torna um arquétipo, não é? Ele se torna um arquétipo do imediatismo. A análise do texto sugere que Esaú não é mau, mas ele é raso. Falta a ele o que a gente poderia chamar de alicerce para reflexão. Ele vive no aqui e agora, governado pelos sentidos. E o prato de lentilhas vira um símbolo universal para todas as vezes que a gente troca algo de valor duradouro por uma gratificação instantânea. Um símbolo poderosíssimo. É a escolha pela porta larga da facilidade, do prazer imediato. A história ilustra uma lei universal. Nós somos as nossas escolhas. É crucial notar que, neste momento, Jacó não rouba nada. Ele propõe um negócio. Um negócio duro, oportunista, sim. Sem dúvida. Mas foi Esaú, um homem adulto, que avaliou a proposta e aceitou. Ele vendeu seu propósito divino por um alívio físico. Que capítulo intenso. Ele nos leva do leito de morte de um patriarca, passa pela formação das tribos de Ismael, pela profecia no ventre de Rebeca, para terminar com essa escolha trágica que vai definir o destino de nações. E a reflexão que fica, expandindo tudo que a gente conversou, é um convite para olhar para dentro. A história de Esaú é um espelho. Ela nos pergunta: quais são os pratos de lentilhas da nossa vida? Boa pergunta. Quantas vezes, exaustos pela correria, a gente não troca o que é realmente valioso e duradouro, um princípio, um relacionamento, nosso crescimento, por uma gratificação rápida? O que, no nosso mundo de hoje, é esse guisado vermelho que nos tenta a desprezar a nossa própria primogenitura espiritual. Uma pergunta que fica ecoando. É algo para se pensar durante a semana. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise. Até a próxima, pessoal. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.